Era, era algo que nós estávamos idealizando já há algum tempo, antes até, né, na verdade, da reabertura do prazo para adesão ao FESP, mas principalmente após essa reabertura. Porque é algo que interessa muito aos associados, ao servidor público como um todo, mas como somos uma associação que representa os advogados, não, mais especificamente para o nosso público. Porque é algo que, como o Caio bem mencionou, a nossa carreira já está ali se encaminhando para uma meia-idade, né? Desde sempre deve ser uma preocupação, mas principalmente agora que nossa carreira está se encaminhando ali para uma média de uns 45, né, por aí e tal. Acho que essa preocupação com o tema tende a aumentar, né? Então, a nossa ideia aqui é proporcionar um espaço em que uma advogada especialista no tema, já tem uma atuação de vários anos, depois ela vai poder dizer há quanto tempo já trabalha com a matéria, para que ela faça uma exposição para os colegas, possa tirar dúvidas também mais gerais, daqueles que vão participar aqui da conversa, né? E já aproveito o ensejo para anunciar, já havíamos dito isso em conversas mais diretas com alguns colegas que nos questionaram, né? Mas a tendência é que nós, a partir de amanhã ou da semana que vem, nós comecemos a prestar também essa consultoria mais individualizada, né, para os colegas, para que haja, cada um possa, a partir das suas próprias características, suas próprias, sua individualidade, né, sua própria situação, planejar de que forma vai traçar seus planos para a aposentadoria, o que é muito importante. Isso, né, se não vierem com uma outra reforma da Previdência e um dia possamos nos aposentar, né? Mas, brincadeira à parte, eu acho que é uma iniciativa muito importante, encabeçada aqui pelo Caio, né, que foi quem fez o contato, quem idealizou também essa conversa, esse bate-papo, e acho que isso aqui tem tudo para ser muito proveitoso para os colegas que participarem. Já temos aqui 21 participantes, a tendência é que contemos ainda com mais, né, do que isso, à medida que os colegas forem entrando, às vezes se atrasa um pouquinho e tal, mas vamos lá. Eu queria apenas fazer essa breve saudação inicial. Obrigado a todos que estão participando. Obrigado mais uma vez à doutora Thais. Caio, eu devolvo a palavra para você para tecer algumas considerações que achar pertinente. Obrigado. Eu gostaria, agora que já estamos até gravando o evento, eu queria ler brevemente um currículo da doutora Thais. O currículo é apenas uma das razões que a credencia para poder falar na gente, mas é uma agradável. Doutora Thais Riedel, sócia do escritório Riedel Associados, possui graduação em Direito no CEUB em Brasília em 2003 e graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, tem especialização em Processo Civil pelo Centro Universitário de Brasília, e especialização em Direito Previdenciário pela Escola Paulista. Um momento, eu consigo mutar aqui. Tem alguém? Mute. Pronto. É bom ser o host, porque a gente consegue mutar os outros. Mutar, é que estrangeirismo, mutar, né? Botar no... É atualmente sócia da Advocacia Riedel, professora de Direito do Trabalho e Previdenciário na graduação do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF por 5 anos
e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB do Conselho Federal 2016-18. É presidente do IBDPrev, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, autora do livro O Direito Previdenciário e o Princípio de Vedação do Retrocesso. Ah, meu Deus, também é isso que a gente não quer, retrocesso. Doutoranda em Direito Constitucional. Doutora Thais, como metodologia de nós conversarmos hoje, nós imaginamos uma exposição sua inicial. Eu tenho algumas perguntinhas que foram nos enviadas, assim, para a gente ir discutindo. E, se possível, a gente sabe que o seu tempo é caro, né? A gente fica um tempinho, ficar um pouquinho mais da exposição para tentar sanar algumas dúvidas, seria ótimo. Os nossos colegas, eu vou, em princípio, botar todo mundo no mute aqui, mas se eventualmente, senhores, alguém quiser fazer uma observação, uma coisa, bota a mãozinha ali né, no Zoom, que a gente, às vezes, só peço que a gente não faça algumas interrupções que sejam longas, né? É só, às vezes, uma observaçãozinha. Então, doutora Thais, muito obrigado por atender o nosso chamado. Tenho que hoje, presidente, é o começo de uma parceria que pode ser duradoura e torço por exitosa. Doutora Thais, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui. Agradecer o convite da ANAUNE, nas pessoas, né? Dr. Clóvis, Dr. Caio, que muito gentilmente me convidaram. Eu, como o Dr. Caio já falou, eu advogo, né, já há 20 anos, já vou completar, e me especializei em Direito Previdenciário, é minha área de mestrado, e na advocacia, muito especialmente na assessoria para servidores públicos, né? O servidor público que tinha uma realidade de um certo conforto em relação à sua inatividade, passa agora a ter que pensar futuro, né? E esse pensar futuro, ele tem que ser muito bem pensado. E quando abre uma janela de imigração, é evidente que geram dúvidas, né, justas, e a ideia hoje é conseguir trazer informações para que vocês possam identificar. E aí, a análise ela é individual, não tem como falar, meu amigo foi assim, a minha situação. Cada situação é uma, porque cada um tem uma vida previdenciária e tem uma perspectiva de enquadramento nas regras dentro do fator tempo versus valor, né? Então, direito previdenciário, a gente vai sempre pensar no quando aposentar e enquanto, qual valor. Porque, às vezes, eu tenho algumas opções de aposentadoria, mas em valores diversos. E aí, dentro de uma programação, a gente tem que considerar todos os possíveis cenários. Então, eu preparei um slide aqui, professora, né, gosto de explicar com slide, mas eu acredito que, como são regrinhas, às vezes, um pouco confusas, facilite o raciocínio para que depois, individualmente, a gente possa ver caso a caso, tá certo? Vou tentar compartilhar aqui, não sei se o roxo já me liberou. Vou ter que me liberar aí, doutor Caio. Liberada agora. Aqui a configuração liberou. Deixa eu ver se aí tá ok. Eu acho que eu estou sem o seu... perfeito. Só que está no mudo só.
Foi? Estão conseguindo ver direitinho? Perfeito, estamos vendo Pronto, eu vou passar o slide, por favor, me digam se passou, tá? Sim, Sim? passando. Ok, tudo certo. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de previdência, a gente não tem que pensar só a aposentadoria voluntária. Infelizmente, nós vivemos num mundo cheio de riscos e, necessariamente, nós temos que pensar nisso. Então, nós temos riscos. Quais são os riscos sociais do servidor público, né? Porque nós temos, se Deus quiser, tudo der certo, nós vamos chegar na aposentadoria programada, mas, infelizmente, pode acontecer, né, de alguns eventos, né, como um acidente, uma doença, que nos incapacite para o exercício da atividade laboral, que acabe gerando uma aposentadoria por incapacidade, ou até mesmo o evento morte, que nos gera ali, principalmente se nós temos dependentes, né, filho pequeno, esposa, marido, a gente tem ali que pensar em todos esses cenários. Então, eu começo já dizendo que a nossa análise ela tem que envolver todos esses aspectos. E aí, cada um vai sobrepesar a sua situação concreta. E aí, como a gente já começou a falar, né, houve essa mudança de paradigma. Então, a aposentadoria, que era uma premiação ao servidor público por ele ter se dedicado à causa pública, né, dedicado toda a sua vida, então ela era uma premiação, ela vira contributiva, e quando ela vira contributiva, alguns institutos, como integralidade e paridade, vão sendo alvos ali das sucessivas reformas previdenciárias que vieram afetando diretamente os servidores públicos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos servidores públicos com diferentes possibilidades de enquadramento. Então, eu tenho aqueles servidores que entraram antes de 2003, que contam com algumas regras, não é? Então, eles ainda podem falar de paridade e integralidade, lembrando que integralidade era a garantia jurídica de aposentar com a última remuneração, paridade é a garantia jurídica de ter o mesmo reajuste dos ativos, né? Então, paridade, ativos e inativos. Essa integralidade e paridade ela foi extinta, ela só existe agora em regras de transição para os servidores que entraram antes de 2003, o que faz com que servidores que entraram a partir de 2004 estejam sujeitos à média, né? Essa média era uma média das 80% maiores contribuições. Com a reforma da Previdência, agora a última de 2019, de novembro de 2019, a emenda 103, essa média é de 100%, não é? E aqueles que entraram depois de 2013, quando já existia o regime de previdência complementar, eles então, diferentemente dos servidores anteriores, que contribuem sobre toda a sua remuneração, e lá na frente, ou a integralidade ou a média sobre toda a remuneração, esses novos servidores, que a gente chama dos novinhos, eles passam, então, a contribuir só até o teto e só vão aposentar no regime próprio. O negócio que o Caio aqui olhando não está caindo. Podem fazer a adesão à Previdência Complementar, especialmente o FUNPRESP. Então, essas sucessivas reformas vão gerando esses vários cenários e, como foi dito, ainda há perspectivas de reformas futuras. Um ponto que eu chamo muita atenção, a gente, inclusive, atuou muito lá no Congresso para tentar amenizar as perdas que tivemos. Algo que a gente chama muita atenção é que houve uma desconstitucionalização de direitos nessa última reforma. Então, as reformas futuras, elas poderão vir aí dentro de um cenário mais favorável, com um quórum, né, menos qualificado, o que faz com que tenhamos também agora uma constante atenção sobre o tema. Bem, antes de entrar na migrar ou não migrar, eu vou falar quais são as regras atuais. Porque, migrando ou não migrando, os servidores estão sujeitos a essas regras. O que eu preciso saber dessas regras? Para eu pensar o meu quando. Depois que eu chegar no meu quando, que é quando eu alcanço essas regras, eu vou calcular o meu quanto migrando e o meu quanto não migrando, certo? Então, qual que é a regra geral?
essa regra geral vale para todos os servidores, de forma optativa e obrigatoriamente para todos os servidores que entraram a partir de novembro de 2019. Então, ela é obrigatória para quem entrou ali para frente e ela é uma das regras para quem entrou antes de 2019, certo? Ela é a regra geral. Então, o que a reforma fez? Foi a grande ponto aqui prejudicial para os servidores. Puxou a idade mínima, que os servidores públicos já têm há muitos anos de idade mínima, que era a grande discussão no regime geral, que não tinha, aqui já tinha. A idade mínima, que era mulheres 55 e homens 60 anos. Aqui houve uma ampliação, homens 65 anos, mulheres 62, diminuiu de 5 para 3 anos a diferença entre homens e mulheres. E no tempo de contribuição, que a gente tinha lá 35 anos para homens e 30 para mulheres, unificou aqui para 25 anos, homens e mulheres, sendo que desses 25 anos, 10 são no serviço público. Então, eu, por exemplo, advogo 20 anos. Se eu passo agora no serviço público, eu tenho que ficar pelo menos 10 anos lá para poder aposentar no regime próprio, né? Então, é um tempo mais qualificado dentro dessa caracterização de tempo de serviço público. E 5 anos no cargo. Aí me pergunta, olha, Thaís, realmente puxaram na idade, mas o tempo de contribuição diminuiu, né? Primeiro pode pensar, poxa, facilitou aqui pelo menos um lado. Só que não, por quê? A grande maldade da reforma veio no cálculo. Por quê? Qual que é o novo cálculo? Esse é um novo cálculo. Esse cálculo, ele faz o seguinte, ele fala assim, olha, quando você chegar nessa idade, 65, 25, com esses requisitos, você pode aposentar. Mas você, quando chegar nesses requisitos, o quanto será com base nesses parâmetros. Quais parâmetros? Vai ser feita a média aritmética simples das remunerações e do salário de contribuição de todo o período contributivo. Pega-se 94, plano real para frente. E aí, a partir dali faz média. Média, 100%. Então, média, soma, divide. Depois que faz essa média, vai fazer uma alíquota. Essa alíquota vai ser 60%, mais 2% a cada ano de contribuição que exceda 20 anos. Então, se eu preciso de 25 anos, não é? Olha lá o slide anterior, para poder, no mínimo, para aposentar, então, o que acontece? Se eu chegar, vamos supor que eu chego aos 62 anos e 25 anos de contribuição apenas, na hora do meu cálculo, eu não vou receber 100% da média. Eu vou receber 60% mais 2% a cada ano que passe 20. Se eu tenho 25, cada ano vale 2%, então 5 viram 10. 10 mais 60, eu aposentaria com quanto? 70%. Se a gente parar para pensar, então o que vai acontecer? Eu só vou conseguir ter 100% da média se eu contribuir com 40 anos. Então, essa fórmula de cálculo, ela acabou forçando indiretamente o servidor a contribuir 40 anos se ele quiser ter 100% da média. Ah, Thaís, não quero. Pode sair antes? Pode sair antes. Vai ser uma proporcionalidade ali entre 60%. E aí, a gente vai ter que ver caso a caso. Servidores que entraram a partir de 2013 é o mesmo cálculo, só que é limitado ao teto do INSS. Tá? Então, essa é a primeira regra geral. É a regra geral, é que vale ali, agora é o padrão a partir, né, o novo paradigma pós-reforma da Previdência. Bem, e aí o que essa reforma fez? Vocês deviam estar na expectativa de aposentar na emenda 41 e na emenda 47. O que eram essas regrinhas? Eram as regrinhas de transição anteriores a essa emenda 103, que permitia que servidores públicos que tivessem os requisitos, né, que era aqueles 60 anos, 55, 35, 30, e em vez de 10, tivesse 20 anos de serviço público, e tivessem entrado no serviço público antes de 2003, poderia aposentar com paridade e integralidade. E aqueles servidores anteriores a 98, ainda tinha a emenda condicional 47, que tinha a fórmula 85-95. Então, a cada ano a mais de contribuição
acima dos 30, 35 anos, que era o mínimo, né? Você podia diminuir uma anuidade. Por exemplo, a minha mãe é procuradora do DF, ela aposentou nessa regra. Então, precisava de 55 mais 30, soma 85. Aí, com 31 anos de contribuição, podia com 54, 32 com 53, mas ela somou, deu 85, podia aposentar. Ou seja, flexibilizava a idade mínima, desde que você tivesse tempo a mais. Ou seja, já que você contribuiu muito, eu deixo você aposentar antes. Essas duas regras foram extintas, certo? E aí, o que aconteceu? Só temos duas regrinhas de transição. Quais são as duas regrinhas de transição? Para quem vale a regra de transição? Para todos os servidores que já estavam no serviço público antes da emenda 103. Então, quem entrou no serviço público até 11 de novembro de 2019 pode fazer jus a essas duas regras de transição. A primeira é a regra de pontos. O que é essa regrinha de pontos? Ela fala o seguinte: tá bom, servidores, eu vou deixar vocês aposentarem antes dos 65, 62, desde que você some idade e tempo de contribuição e dê a determinada soma conforme o ano que você chegue a esse requisito. Então, eles falam o seguinte: olha, homens a partir de 61 anos, mais 35 de contribuição, desses 35, 20 no serviço público e 5 no cargo, e a soma idade mais tempo de contribuição dê 96. Se você pegar 61 mais 35, 96. Só que é uma regra de transição mutante. Primeiro que a gente não pode fazer aquilo que a gente fazia na outra, que é cada ano a mais de contribuição diminuindo a idade. Botou ali uma idade mínima, né? E a partir de 2022, portanto, já está valendo, um ano aumentou um ano na idade, então passa a ser 62 e mulheres 57. E a partir de 2020, porque a reforma foi em 2019, essa pontuação foi aumentando um ponto. Então, os 96 que valiam em 2019, em 2020 viram 97, 2021, 98, 2022, 99. Então, vai aumentando o ponto, o servidor correndo atrás do ponto. Essa regra aqui, o que a gente faz? A gente joga dentro de um simulador que a gente tem e verifica que ano você consegue chegar nessa regra, certo? Se ela chega antes da regra geral, se chega depois, é meio complexo, porque vai depender da quantidade de serviço público que você tem e tudo mais. Se, por acaso, você consegue chegar no sistema de pontos antes da regra geral, que é aquele que a gente já viu, de 65, 62, pode aposentar? Pode. Mas em qual valor? Aí, que é o quanto? Última remuneração, paridade e integralidade para quem entrou até 2003. Mas, se for no sistema de pontuação, só vai ter paridade e integralidade se você chegar pelo menos 65 anos homem e 62 mulheres. Se você não tiver essa idade mínima, vai poder aposentar? Vai, mas como? Regra geral. Qual a regra? Média. Certo? Quem entrou, então, depois de 2003, 2004 para frente, média. Olha que loucura, gente. É uma regra de transição com um cálculo novo. Certo? Só vai ter paridade e integralidade por esse sistema de pontuação se você somou a pontuação, mas tem que ter pelo menos 65 e 62. Tá? Bem. Aí, quem não tem 65 e 62, ou porque entrou depois de 2000, ou não tem, ou entrou antes de 2003, mas não tem essa idade, ou entrou depois de 2003, vai para a média, e quem entrou depois de 2013, média limitada ao tempo. E aí temos a regra de transição 2, que é a regra do pedágio. Ela alivia na idade, veja, que ela autoriza com 60 e 57, 35 tempo de contribuição e 30, que era a expectativa antes da reforma. Desses 35, 30, 20 no serviço público, 5 no cargo, mas você tem que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava na data da reforma para você completar esses 30, 35. Então, por exemplo, se na época da reforma, lá em 2019, eu tinha 28 anos de contribuição, faltavam 2 para eu chegar nos 30, mulher, por exemplo. Então, 2, eu pago pedágio de 100%, trabalho 4,
E aí eu posso aposentar antes de chegar, né, no tal 62, desde que eu tenha 57, e aí eu vou ter paridade e integralidade se foi antes de 2003. Então, essa regra aqui, qual é o grande problema dela? Só consegue se beneficiar dessa regra quem estava ali perto de completar os requisitos. Porque, veja, 1 ano vira 2, 2 vira 4, 3 vira 6, não é? 4 viram 8, 5 viram 10, e aí você às vezes já chega na outra regra. Né? Você não consegue ali, fica um pedágio muito elevado. E aqui, o presidente estava falando ali que, em média, né, o pessoal tem 45 anos, né? Eu também tenho 41. Nossa geração foi a mais prejudicada. Por quê? Porque a gente já tem um tempo para trás, lá uns 20 anos de contribuição, a depender mais, um pouco menos, mas ainda tem um tempo para frente para acumular. Então, quem ficou no meio não consegue chegar nessa regra, não consegue chegar na outra e automaticamente fica ali, acaba ficando ali bem prejudicado, tá certo? E aí, quem conseguir chegar, então, e pagar esse pedágio, completando esses requisitos, vai ter paridade e integralidade. Aqui tem uma vantagem dessa regra em relação à outra, por quê? Porque na pontuação eu preciso ter 65 anos homem e 62 mulher, né? Essa não. Essa, se eu paguei o pedágio, vai deixar com 60 e 57, certo? Mas, por outro lado, eu tenho que contribuir a mais aqui nesse pedágio. Se você não entrou antes de 2003, entrou a partir de 2004, então vai para a média. Qual média? Aquela horrível. Já chamo ela da horrível, que é a média de 100%. Agora, a gente vai ver que essa média horrível, a depender das situações, está sendo boa. Tá? Por quê? Porque o arroxo salarial está sendo tão grande para os servidores, no aspecto de não terem reajuste, que quando eu faço essa média e nessa média há a correção, às vezes fica uma média boa, tá certo? Por isso que vocês não devem descartar, analisar quanto ficaria a sua média. A gente tem atendido aqui, vou dar um exemplo para vocês, vários juízes, né? A gente fez convênio com a Matra e tal, que a média está dando, às vezes, maior do que a última remuneração, certo? Principalmente quem tem muito tempo de serviço público. Então, não deixe de analisar a média, porque a gente tem... Eu também tinha esse vício de pensar que a integralidade é sempre melhor. Mas, como quem abraça a integralidade, abraça a paridade também, e a paridade, ela, infelizmente, tem sido ruim, né? Isso mostra o arroz que a gente tem passado, a gente tem que comparar, certo? O problema, às vezes, não é nem a média, o problema é esse percentual aqui, que baixa muito, não é? Se você não tem muito tempo de contribuição. Doutora Thais, me permite Oi. uma breve intervenção. Em Claro. especial para a nossa carreira dos advogados da União, e que não é diferente lá dos Simprofaz, dos procuradores da Fazenda, que eu sei que a doutora já atendeu, nós temos uma preocupação com a paridade, porque uma peculiaridade, porque hoje o bolo da nossa remuneração, quase que 25% dele é de honorários advocatícios. Eu mostro, mas não estou sem E câmera. ao longo dos anos, isso que era para ser, às vezes, 10%, 15%, foi crescendo um pouco, e há um receio de que a paridade daqui a 5 ou 10 anos, se não houver um aumento dos subsídios, ela não seja nada. Então, nós temos uma curva de um momento onde os subsídios foram melhores, e hoje talvez eles estão piores. Por isso que essa média, nós somos obrigados sim a fazer esse cálculo. Só essa observação. Isso, e eu vou falar um pouquinho mais para frente dos honorários. Eu sei que é uma característica específica de vocês, mais para frente eu vou chamar a atenção disso, porque no cálculo de vocês, e aí cada carreira tem uma especificidade. Então, quando eu falo para os magistrados, eles têm uma característica lá do adicional 17% no tempo, vocês têm essa especificidade dos honorários, né? Então, ele vai ser calculado somando, mas algo que não entra nesses cálculos. Então, tem que saber bem isso, separar, que tem natureza distinta, tá?
Mas a gente volta já já nisso. Bem, então, o que acontece? Eu tenho ali regras diferenciadas a depender da data de ingresso em serviço público. O pessoal até 98 estava com a expectativa de aposentar na emenda 47. Quem está até 2003 tinha expectativa da emenda 41, né? E agora ainda tem a da paridade e integralidade nas duas regras de transição. E o pessoal de 2004 até 2013, que não migrou, está contribuindo sobre tudo, toda a remuneração, né? E lá na frente a média seria sobre tudo. E quem entrou a partir de 2013 necessariamente já está contribuindo até o teto do INSS, só vai ali aposentado ao regime próprio até esse patamar, ok? E temos regras diferentes a depender se é União, Estado, DF, município, a gente tem regras diferentes. Por exemplo, no DF eu não tive na reforma. Então, o procurador do DF, ele ainda vai falar de emenda 47 e 41, certo? Então, são situações ali que foi uma característica da reforma, que foi separar as regras que sempre tiveram o mesmo eixo constitucional. A última reforma desvinculou, dando uma maior autonomia para os estados e municípios. Bem, e aí nós temos a nova realidade. Então, o que aconteceu na prática? A União, que se comprometia a pagar a integralidade, ela vai depois para a média, depois agora ela fala só até o teto. Então, é a tendência cada vez de aproximação do regime geral com o regime próprio e deixando para a iniciativa privada essa complementação. E aí tem-se as janelas de migração, né? Agora nós estamos em mais uma janela, e ali, então, a possibilidade de migração, né, para o regime de previdência complementar é adesão ao FUNPRESP. E aí chama atenção. A migração significa o quê? Que eu estou abrindo mão de contribuir sobre tudo e lá na frente receber sobre tudo, mas eu não deixo de estar participando do regime próprio. Eu continuo sendo regime próprio e vou seguir todas as reformas que tiverem de regime próprio, eu sigo. A migração ela faz alterar o meu patamar contributivo, que vai ter consequências lá na frente do meu patamar, né, em relação aos meus proventos, tá certo? Eu posso migrar e aderir ao FUNPRESP, ou eu posso migrar e não aderir ao FUNPRESP. O que vai mudar? Caso a caso. Para eu aderir ao FUNPRESP, eu tenho que ter uma projeção de acumulação. Se eu não tenho tempo para acumular, às vezes essa adesão ela não é favorável, ok? Por isso que a gente diz que tem que ter a necessidade desse planejamento previdenciário, que envolve cálculos para a gente colocar na ponta do lápis. Vamos lá. Então, a Previdência Complementar, ela foi autorizada pela Emenda 2098, a Lei 12.618 institui o regime de Previdência Complementar. No primeiro momento, ia ter o FUNPRESP, IES, LES e JUDE, acabou ficando só FUNPRESP e FUNPRESP e JUDE. Ela tem uma organização autônoma, regime de capitalização, diferentemente do próprio, que é regime de repartição, e a União entra como patrocinadora. Então, ela vai também verter contribuições para o fundo a ser acumulado no regime de previdência complementar, tá certo? No FUNPRESP. Bem, aí vem a MP, aí já entrando mais especificamente no nosso tema, a MP 1119, 2022, que reabre a janela de migração. Vamos ver como é que está isso, qual é o trâmite. A MP vem e fala, olha, fica reaberto o prazo de migração até 30 de novembro de 2022, ok? Só que nós somos juristas, nós sabemos que a MP ela tem um prazo, e se ela não é convertida em lei, ela vai caducar, certo? Então, ela tem vigência inicial ali, né? Teve 60 dias, foi prorrogada, aí teve recesso em julho lá do Congresso, Resumo, prazo é 5 de outubro, ok? Caso não seja convertido em lei, ok? Aí o que acontece? No trâmite lá no Congresso, já houve a aprovação da conversão na Câmara e agora está no Senado. Nós estamos fazendo todo esse trabalho, foram apresentadas várias emendas,
E a notícia boa é que foi aprovado na Câmara uma das nossas emendas que traz as regras anteriores, né, da última janela, que são regras mais benéficas, que eu já vou explicar para vocês. Então, nós temos que fazer o trabalho político, então aí são vocês, a ANAUNI, todas as entidades, para que haja esse andamento lá no Senado. Nós iremos, inclusive, semana que vem, a gente vai tentar despachar lá com o relator, né, para que seja mantido essas emendas que foram aprovadas lá na Câmara, e que seja rápido, porque a gente tem eleição dia 2, não é? Então, o ideal é que seja feito logo esse mês, porque a gente tem ali correr contra o tempo, tá? Aí tem algumas dúvidas. Tá, e se eu faço a migração e depois está valendo agora uma regra, e aí vem depois uma regra mais benéfica, né? O entendimento de que vai prevalecer a regra mais benéfica, tá certo? Então, não tenham medo por isso. Então, a análise que a gente faz é o pior cenário, que é essa regra que está valendo ainda da MP, mas ela ainda pode ficar melhor se passar na conversão. Normalmente, o Congresso ele edita um decreto legislativo regulamentando esses efeitos legais da vigência, mas o entendimento aqui é de que, se a regra melhor prevalecer, vai ter um efeito retroativo, sim, tá? Bem, uma dúvida que os servidores tinham muito, essa característica. O que é esse benefício especial? O que é isso? Então, se eu migro, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu a partir de agora vou contribuir só até o teto do INSS. Se lá na frente o meu cálculo do regime próprio vai ser só limitado até o teto do INSS. Mas e tudo aquilo que eu já contribuí acima do teto do INSS? Bem, aí a União falou assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou te pagar um instituto chamado benefício especial, que tem natureza compensatória, né? Que é o entendimento que está prevalecendo aí. Teve essa dúvida, é remuneratório, é indenizatório? O que é isso? Né? Bem, a AMP, ela inclusive, ela trouxe, querendo, acho, dar mais segurança jurídica em relação a isso, ela diz expressamente, o benefício especial é a opção que porta ato jurídico perfeito, e ela diz especificamente que ela tem, não vai incidir contribuição previdenciária e incide imposto de renda. Né? Então, é algo específico para essa natureza. Não é nem indenizatório, nem remuneratório, é compensatório. Ou seja, vai compensar aquilo que você estava contribuindo a mais do que o teto do INSS. Esse cálculo do benefício especial, ele vai, então, levar em consideração o que foi contribuído, né, dentro do regime próprio, faz-se uma média, e depois é feita uma fórmula matemática que tem ali um fator de conversão, que leva em consideração a quantidade de tempo de contribuição para o regime próprio da União apenas. Esse fator de conversão, na última janela, ele era 455 para homens e 390 para mulheres. E na última janela, na MP 1119, eles colocaram 520 para ambos, tá? Observação, o texto da conversão da MP, pendente de votação no Senado, retorna às regras anteriores da última janela, ou seja, o 455 e o 390. Thaís, o que isso muda? Já eu vou explicar para vocês, vou dar um caso concreto, tá certo? Bem, essa MP também se preocupou em dizer que é um ato jurídico perfeito, que nós juristas já sabemos que mas para tentar ali, né? Quem me garante que lá na frente vão mudar o valor? Quem me garante que vão pagar? Porque é assim, né? Eu te devo o benefício especial, a garantia sou eu, lá na frente que eu vou pagar, não vou pagar nada agora. Quanto que eu vou pagar? Quando você se aposentar, tá certo? Aqui também foi estipulado, né, que esse benefício especial será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido no regime geral de previdência social. Então, lá no regime geral, todas as aposentadorias, elas são, já há muitos anos, elas são reajustadas todo ano conforme o INPC, né? Então, aqui está dizendo, olha, esse benefício especial será reajustado pelo INPC. Então, é algo que a gente vai pensar, olha, se eu migro, você somente fazendo depois o quebra-cabeça.
Se o meu benefício especial é um valor bom, que vale a pena, eu vou ter ele reajustado. Coisa que hoje eu não estou tendo, às vezes, na minha remuneração. Certo? Mas guarda isso aí para a gente depois analisar. Aí fala também um pouco da natureza da fundação, porque aqui, né, mostrando que ela é privada, porque antes falava que ela era híbrida. Então, os salários dos gestores podem ser compatíveis do mercado sem esse teto remuneratório do constitucional. Isso aqui não importa muito para a gente agora. Vamos só entender um pouco. Aqui é só um exercício para a gente entender o que significa, para a gente ver o que muda no cálculo. Na última janela de migração, que é o que a gente está tentando voltar a ter como possibilidade, e o que até então está dito pela MP 1119, certo? Na última janela, a primeira fase era fazer a média das 80% maiores salários de contribuição corrigido pelo IPCA a partir de 94. Já agora é média de todos os salários de contribuição, né, também corrigido pelo IPCA. Então, média das 80% maiores é melhor do que a média de todas, porque eu vou estar incluindo as 20% menores. Então, já viu que o cálculo ficou pior, certo? Depois que você faz essa média, você subtrai o resultado pelo teto do INSS, na data da migração, né? Hoje é 7.087,22, e aí você multiplica, né, esse valor resultante da fase 1 e da fase 2 pela fórmula do fator de conversão, né? E aí, só que esse tempo de contribuição, ele vai pegar ali exclusivamente o tempo vertido para o regime próprio da União. Então, na média, eles pegam todos os tempos contribuídos em regime próprio. Mas na hora dessa matemática, dessa fator de conversão, só o tempo de união. Depois que você pega, e aí vai fazer uma razão sobre o número restante da multiplicação do tempo versus o número de contribuições investidas vezes 13, que você tem o 13º. Então, vamos lá. Na última janela, antes a regra não era 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres, para você ter o salário integral, 100% da média, não era 35 anos homens e 30 mulheres? Então, 35 vezes 13 dá 455. 30 anos vezes 13, 390. Como agora eu preciso de 40, lembra dos 40? Para ter os 100%, o que eles fizeram? 40 vezes 13. Então, o fator ficou 520. As mulheres se deram mais mal aqui, mas um pouquinho, ó, como sempre. Tá certo? Porque a diferença ficou maior. Então, se, vamos supor que não consigam converter, ficar valendo a regra da MP, esse divisor aqui, esse 520, certo? Nós estamos brigando para voltar para esse primeiro quadrado aqui, tá certo? Vou dar um exemplo bem bobinho, só para a gente ter uma noção. Ele não é exato, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar uma mesma pessoa, claro que ela teria mais idade, mas só para ter uma noção, se ela tivesse migrado numa regra e na outra regra. Né? Imagina que é uma mulher, a Maria, que tem 35 anos de idade, tem 10 anos de contribuição investida para a União, subsídio 17.500, média dela dá 15.200, a média pelas 80% maiores. Nesse aqui, pelo 100% dá 12, ó, tá vendo? Já cai, certo? Menos o teto do INSS, a diferença deu 8.766. Aqui, como a média já era menor, porque a média do novo cálculo é pior, deu 5.000 e pouco, dividindo por 520 e não por 390. Veja, um BE que era 2.919 cai para 1.370. Só para vocês terem uma noção, certo? Que o BE, sendo de uma forma ou de outra, muda bastante, certo? Na análise individual, a gente tem que fazer esses dois cenários para poder ver o que vale a pena. Bem, os novos servidores, eles vão, então, os que entraram a partir de 2013, né, eles vão ter a contribuição já limitada ao teto do INSS e vão poder optar se vai. Na verdade, quando passa no concurso, já tem uma adesão automática e tem 90 dias para sair, né, do Funpresp, mas é algo optativo, né? A previdência privada é facultativa pela Constituição. Os servidores antigos vão ter essa migração voluntária, e a gente vai
né, brigar para ir até o dia 30, se não passar até o dia 5/10. Né? Acredito que vai dar tudo certo. Bem, e aí, quando há essa migração, você vai ter que escolher, você vai aderir. Escolhendo pela adesão, tem que escolher uma alíquota para contribuir para o fundo. Essa alíquota, de acordo com o plano do executivo, no judiciário é de 6,5% até 8,5%. No executivo é de 7,5% até 8,5%. Então, antes vocês contribuíam 11% sobre tudo, correto? Com a reforma da Previdência, há uma contribuição progressiva, né? A depender ali da remuneração, podendo ir de 7,5% até 22%. Normalmente fica ali 16%, 15%, 14%, por aí. Aí, quando você migra, você vai contribuir só até o teto, 14%, e a diferença que sobrar, você vai recolher dentro da alíquota, vamos supor que seja 8,5%, para o fundo. E a União entra, cada R$1 que você colocar, ela entra com mais R$1, certo? Para acumular no seu fundo. Então, quais são os cenários possíveis, né? Um primeiro cenário é eu ficar onde eu estou. Thaís, eu não acredito nesse negócio, não sei, não vale a pena. Quem ficar, eu tenho 3 cenários aqui, né? Eu tenho as pessoas que entraram até 2003, as pessoas que entraram após 2003. Quem entrou até 2003, eu ainda posso pegar paridade e integralidade, certo? Só que, às vezes, eu posso também pegar a média. Dependendo da regra que eu pegar, eu posso pegar a média, que, como eu tenho que ter pelo menos 25 anos de contribuição, daria 70%, dentro daquela lógica, 2% a cada ano a mais de 20 anos. Quem entrou a partir de 2003, eu não falo mais de paridade e integralidade, seria só a média. Então, essa média proporcional. Bem, se eu estou no regime próprio, eu não migro, eu também continuo contribuindo sobre tudo. Então, entre 7,5% e 22% sobre todo o salário de contribuição. O que entra aqui? Todas as parcelas remuneratórias, né? Então, não necessariamente, tem que analisar em cada caso concreto, em cada, né, carreira, etc. Então, vocês aqui, os honorários, né, não entram para recolhimento dessa contribuição. Né, uma maldadezinha também da reforma foi a possibilidade da contribuição extraordinária, que ainda não foi criada, mas é possível, que é a contribuição se houver déficit no sistema. Essa contribuição seria ali numa hipótese de déficit do sistema. Alguns estados chegaram a instituir isso, acho, né, doutora Thaís? Que deu problema nos regimes deles. A gente ainda não teve no da União, né? Alguns estados previram a possibilidade da contribuição extraordinária, outros não. Eu não sei se já começaram a implementar, né? O que eu sei é que eles, nas reformas, eles incluíram essa possibilidade, certo? Bem, então o primeiro cenário é ficar onde está. Para eu ficar, gente, o que vai pesar para eu ficar? O meu cálculo da migração ficar pior do que a não migração, isso é um ponto. E as minhas expectativas pessoais, do que eu confio mais botar o pé nessa canoa ou naquela canoa, certo? O segundo cenário é o migrar e não aderir ao FUNPRESP. Uai, Thaís, por quê? Porque, sim, tem pessoas que acham que quando eu migro, aí eu vou ganhar um pedaço, que é esse vermelhinho aí, até o teto do INSS, e um outro pedaço de benefício especial, essa soma, não é? Ela fica boa, fica razoável, fica suficiente para eu aposentar. E se sobrou algum valor na minha mão, eu quero investir em outras coisas, eu não quero investir em FUNPRESP. Não acredito, acho que o Estado vai acabar metendo a mão, é assim que vocês falam. Eles vão acabar aplicando em outra coisa, vão botar política no meio do... Então, e tem pessoas que falam, não, mas aqui eu tenho a cota parte do empregador, que vai acumular meu fundo, tal. Então, são perspectivas de cada um. Bem,
Então, quem migrar e não aderir, a aposentadoria vai ter 2 pedaços. Um do regime próprio, até o teto, porque eu migrei, então até o teto, e outro pedaço do benefício especial. O benefício especial vai depender do cálculo, né, que prevalecer. Ou vai ser a diferença dessa média dentro daquele fator antigo, ou vai ser essa média nova com esse novo fator, certo? Ou eu posso migrar e aderir. Aí a minha aposentadoria terá 3 pedaços. Um pedaço até o teto do INSS, um pedaço do benefício especial e um pedaço do FUNPRESP. Esse pedaço do FUNPRESP vai ser quanto? Depende do resultado da divisão da reserva matemática acumulada dividido pelo número de meses correspondente à expectativa de vida na data da aposentadoria. Então, se eu tenho 40 anos e eu só vou poder aposentar com 65, eu tenho um tempo de acumulação interessante, né? Nesse tempo de acumulação, eu ali posso analisar mais ou menos dentro de um cenário otimista, pessimista, e a gente tem como calcular ali quanto, em média, isso será acumulado. Agora, aqui é mercado financeiro, né? A gente está dentro de contextos que não necessariamente terão um controle absoluto, né? Então, vai depender da performance do FUNPRESP. E aqui eu quero chamar a atenção que a reforma, ela autorizou algo que a mídia não falou muito, mas, no meu ponto de vista, foi o grande motivo do mercado financeiro querer tanto que a reforma passasse, que houve uma abertura, uma possibilidade do mercado financeiro poder atuar dentro da previdência complementar do servidor público, né? Então, hoje, algo que é um monopólio, né, do FUNPRESP e do FUNPRESP-JUD, a Constituição autoriza que outras entidades abertas venham atuar. Então, daqui a alguns anos, vocês serão bem disputados, quando for regulamentado, ainda não foi regulamentado isso, mas vão poder ter ali essas outras opções. Bem, e aí, falando de FUNPRESP, o que acontece? Só voltando aqui. O que você, quando chegar tem uma observação muito importante do FUNPRESP. Numa previdência complementar qualquer, eu, por exemplo, sou advogada e tenho lá no banco X. Eu, a princípio, posso sacar na hora que eu quiser. Eu respeitei ali a carência, né, do tempo mínimo que precisa. Eu posso. São institutos obrigatórios. Resgate, portabilidade, não é? Que é o quê? Portabilidade eu transferir de uma entidade para outra. Então, ó, o Banco do Brasil está ruim, eu mudo para o Itaú. Certo? É um direito meu. A legislação de previdência privada autoriza e não pode ser de tributação. Esse é o ponto. Ou eu posso resgatar, que é sacar. Neste saque, eu vou ter algumas perdas, né? E também tem consequências tributárias, etc. No FUNPRESP, só pode ter o resgate no momento da aposentadoria ou quando há extinção do vínculo. Então, significa que aqui abraçou o FUNPRESP, você vai até a aposentadoria, ou se você sair ou pelo menos enquanto, ou seja, você não tem essa liberdade. Veja, eu estou falando para os favoráveis, né? Pró e contra para vocês pensarem. Favorável, eu tenho a União dobrando a minha conta, mais ou menos, né? Desfavorável, fico presa nela. Eu não vou poder, no meio do caminho, não quero mais, vou mudar para outra, né? Então, a gente tem algumas situações. Lá no FUNPRESP, você tem um benefício por sobrevivência do assistido. Quando você aposenta, você vira assistido na Previdência Privada. Quando você está contribuindo, seu nome é participante. Depois que você aposenta, virá assistido, né? O que acontece? Na data da aposentadoria, vai ver qual é o saldo que você tem lá acumulado, vai ver a expectativa de vida na data da aposentadoria e vai dividir pelos anos, né, pelos meses ali. Se você resolver viver mais do que a expectativa de vida, você vai passar a receber o benefício por sobrevivência, que no FUNPRESP-ESE é 80% do valor que seria. Então, você tem que saber que se viver muito, vai ter uma perdazinha ali na frente, parcial, certo? E eles também vendem essa cobertura adicional de risco, que é um seguro.
né? O que acontece? Em caso de incapacidade, em caso de morte, o que vai acontecer? Às vezes você não tem tempo de acumular, né? Não dá tempo de acumular. Então, o saldo ficaria muito baixo. Então, eles vendem também, então, às vezes eles têm lá parcerias, inclusive Mongeral e outras seguradoras. E aí, então, você pode contratar um benefício suplementar para essas situações de risco, né? Outro ponto que eles devem já ter mencionado com vocês é a questão da tributação. É também característica da Previdência Complementar que as contribuições realizadas à Previdência Privada são deduzidas da base de cálculo do imposto de renda dentro do limite de 12% da renda tributável, né? Quando você vai começar a contribuir, você vai escolher se a tributação é progressiva ou regressiva. A regressiva vale para quando vale mais a pena quando você vai deixar o dinheiro parado ali, né? Pelo menos uns 10 anos. E essa parte da tributação, eu quero chamar também muita atenção de vocês. Seja para quem migrar ou não migrar, prestem atenção nessa questão da tributação, porque o servidor é altamente tributado na fonte, né? Então, a depender da situação, vale ter um PGBL aí também para poder usufruir, né? Ter esse desconto aí tributário, já que se vai para a União, vai para você ali de alguma forma, tá certo? E uma questão importante que poucas pessoas falam é que há uma possibilidade de saque até 25% do saldo acumulado do participante no momento da aposentadoria, né? Então, isso foi feito até depois, o Presp depois autorizou isso, que se lá na hora da aposentadoria você quiser parcialmente utilizar o valor, né, para outros fins, também tem essa possibilidade. E o custeio e os proventos serão variáveis conforme a gestão do plano. O que vocês têm que ter em mente? Há ali algumas regrinhas, né? Por exemplo, o resgate, que é o saque, né? Quando você for lá na frente, quando você aposentar, você pode resgatar, você pode aposentar, né? Ou portar para o outro fundo. O FUNPRESP tem uma regrinha que você só pode sacar parte do patrocinador parcialmente. E quanto mais tempo você fica com o dinheiro acumulado, mais você consegue sacar. O que isso significa? Que aquele dinheiro todo não é seu, tão necessariamente. Aquela contribuição do empregador, que é a União, que está te ajudando ali no seu fundo, primeiro que ela não vai toda para o seu fundo, porque uma parte fica para a taxa, né, para o fundo coletivo e tudo mais. E por outro, na hora, se você eventualmente for sacar, você não leva tudo, você leva parcial. Okay? Então, veja, tudo levando você a ficar muito tempo com o dinheiro lá e ir para a aposentadoria, não usar a previdência para outros fins que não o provento, né? Aí aqui, o FUNPRESP-ESE, ele tem ali várias, né, dependência da sua contribuição. Aqui é soma, tá? Empregado, empregador, no caso, né, que seria o servidor e a União, né? Então, qual o índice que é, se somando ali dá 15%, 16% ou 17%, tem uma taxa de carregamento, né, e um pedaço que vai para um fundo coletivo, certo? Então, eles têm uma regrinha, não vou entrar muito nisso não, mas só para mostrar para vocês que na hora tem que ver que nem tudo vai para sua conta, tá? Em média, de 75% a 79% do arrecadado irá compor a renda individual na alíquota de 8,5%. Tá? Então, de R$100, entre 75 e 79 vai para sua conta individual, ok? Vai depender ali da quantidade de anos e tal, papapá, conforme essa tabelinha. Essa parcela adicional de risco, ela tem sido bem interessante. Aqui eu quero chamar a atenção, porque o que acontece? Principalmente se tem filho pequeno, né? Ou tem dependente que precisa, né? Eu precisaria eventualmente de uma pensão e tudo mais. Como o cálculo da pensão está muito ruim, né? E aqui eu abro um parênteses. O cálculo da pensão, ele não tem regra de transição. É igual para todo mundo. Então, na data do óbito, vai verificar. Você pode morrer ativo ou inativo, concorda? Se você morre já aposentado, vai pegar o valor da aposentadoria e vai fazer uma cota familiar. 50% mais 10% por dependente. Então, vamos supor que é o esposo e um filho, certo? Seria ali 50%, 60%, 70%. Só a esposa, 60%.
do valor da aposentadoria. Agora, se você tem o azar de morrer ativo, certo? Vai fazer primeiro o cálculo da aposentadoria por incapacidade, para depois ver a parte familiar. Como é que é o cálculo da aposentadoria por incapacidade? Que é o que a gente tem que saber, porque, né, todos nós estamos sujeitos a esse risco. A aposentadoria por incapacidade, ela vai identificar a quantidade de tempo de contribuição que você tinha na data ali da incapacidade. E qual que é a regra? Média de 100%, depois 60%, mais 2% a cada ano que passa 20 anos. Então, se, por exemplo, eu sou uma procuradora que tem 20 anos de contribuição, certo? E vem a óbito, quanto que vai ser minha pensão? Vai calcular primeiro a minha aposentadoria por incapacidade, que daria 60% da média, certo? Porque eu só tinha 20 anos. E depois vai para a família. Vamos supor que tenha só um dependente, vai ser 60% de 60%. Então, como essa cobertura de risco é um valor bem assim, competitivo, R$ 150, num prêmio, né? Que a gente fala de prêmio na linguagem do seguro. Na morte, 1.200.000, né? E invalidez, 1.900.000. Normalmente, a gente aconselha também a fazer, quem optar pela adesão, para se resguardar, né? Até porque isso também tem benefício fiscal em relação a essa cobertura, tá? Então, quais são os pontos que a gente tem que considerar, tá? Primeiro, quais são as perspectivas de reajuste real no serviço público? Esse é um ponto. A existência de déficit atuarial, a gente sabe que é uma realidade, né? Tem ou não tem déficit, tem toda essa discussão na doutrina. O fato é que nós temos cada vez menos servidores sendo contratados, né? Os servidores envelhecendo, sem a correspondente, né? Contratação. E, por outro lado, os novinhos que estão vindo substituir os antigos estão contribuindo sobre quanto? Teto do INSS. E os antigos aposentados em quê? Integralidade. A conta fecha? Não. Só que isso é um custo de uma transição. É um custo de uma transição. Já foi calculado, se não me engano, é 2048, essa curva ela vai começar a alterar, porque eu vou ter ativos e inativos todo mundo no teto. E aí, essa curva de transição, o que o governo está querendo fazer? Jogar como déficit e jogar para o servidor pagar. Certo? E aí, a contribuição extraordinária que pode ser instituída para esse déficit, pagar esse déficit, né? Bem, o teto do regime geral, ele é reajustado anualmente, né? Até que ponto a gente está tendo essa correção salarial? Então, o que está valendo mais? Paridade ou reajuste anual? A natureza jurídica do benefício especial, né? Que aqui é compensatória. E aqui eu vou falar alguns pontos para vocês que tem prevalecido o entendimento que esse benefício especial ele vai estar fora de alguns limites. Que limites? Teto, limite na divisão da pensão, né? Ele vai integral, né? Então, alguns pontos que são interessantes. E aí, um ponto que a gente tem que fazer, a gente faz conta disso. Qual é o valor de contribuição previdenciária que eu pago hoje e quanto eu pagaria em caso de migração? Quanto que eu economizaria? Certo? Esse é um ponto que a gente tem que ver. Então, também é o que eu vou deixar de pagar. Porque se vocês forem bem disciplinados, vocês podem pegar esse valor que você deixa de contribuir para contribuir e aplicar em outras coisas. O problema é quando não é e gasta, que a gente também faz isso, né? Dinheiro na mão, né? A gente acaba gastando. Essa sobrevivência além da expectativa de vida, é claro que todo mundo quer viver muito, mas se eu já tenho doenças incapacitantes, já tenho um histórico, também tem que analisar isso aí. Reforma administrativa está aí ainda, né, para ser analisada, a questão de redução de carga horária, remuneração, etc. Intenção de se aposentar no serviço público. Olha,
A grande maioria quer se aposentar, você desculpa, mas tem um outro que já está de saco cheio, já está pensando em sair, então já migra logo, entendeu? Porque aí você pelo menos vai acumular um que você vai depois sair e vai levar, né? E no regime próprio, você depois ir para o regime geral, você não vai levar essa diferença, né? Você vai poder somar os tempos, mas só lá só aposenta até o teto. Eu tenho dependente para receber pensão por morte? Eu tenho que pensar isso. Eu tenho que pensar como que ficaria a minha pensão migrando e não migrando, tá? A possibilidade de ter um valor líquido imediato em mãos, né? Ou seja, se eu migro, sobra mais dinheiro na minha mão. Um pedaço eu posso contribuir para o Funpresp, certo? Então, se hoje eu contribuo 14%, 15%, 16% sobre tudo, migrei, eu vou recolher 14% até o teto. A diferença eu vou recolher 8,5%, que é menos. Então, vai sobrar mais dinheiro na minha mão, certo? Se eu não aderir, então vai sobrar bem mais na minha mão. Se você não fizer nada, você vai gastar. Então, precisa ter educação previdenciária para isso, né? Quando você fala com esses investidores, eles falam, não, você tem muitas outras aplicações muito melhores que você poderia estar fazendo do que o Funpresp. Mas você tem essa expertise? É algo que tem que analisar de caso a caso. Se você não tem essa expertise, né? Às vezes é melhor ficar numa coisa mais conservadora, às vezes você não vai ganhar tanto, né? Mas é um ponto a analisar. História de afastamento por motivo de saúde, diagnóstico de doença prevista em lei, porque isso tem impacto, né, numa eventual aposentadoria por invalidez. Rentabilidade do plano. Então, a gente faz até no nosso sisteminha, que vocês vão ter acesso, a possibilidade de vocês brincarem, fazer um cenário pessimista, otimista, né? Para entender ele, olha, no cenário pessimista eu renderia tanto, no otimista renderia tanto, né? Com possibilidade de saque até 25%, né? Isso é algo a considerar. Agora, tem o custeio do plano, que tem taxa de carregamento. Os planos, de uma forma geral, ou eles têm taxa de carregamento e taxa de administração, né? São os custos. No caso aqui, a gente vai falar de taxa de carregamento, não tem taxa de administração, mas tem um fundo coletivo. Esse fundo coletivo é para esses benefícios de risco. A questão do benefício fiscal, então a gente calcula, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, quanto que ficaria a contribuição do imposto de renda também, certo? E a gente tem que fazer essa análise. Então, ver os aspectos financeiros. Não dá para pensar em migração sem fazer conta. Então, tem que ver o valor da aposentadoria em vários cenários, o valor do benefício especial, a idade da aposentadoria, porque é ela que vai marcar todos os outros. Então, a partir daquela idade, eu vejo o quanto que eu posso acumular, o quanto que seria a minha média, e assim, todos os cálculos, né? Aqui, a ausência de contribuição previdenciária sobre o valor do benefício especial, porém, eu vou ter ali o aumento do imposto de renda, né? Honorários sucumbentes não estão sujeitos ao limite do teto do regime geral, permanecendo as mesmas regras de redução gradual do percentual de recebimento para inativo. Então, aquelas regrinhas que vocês têm lá, né, que vai ter naquela proporcionalidade, migrando ou não migrando é a mesma regra, certo? Benefício especial é pago de forma integral na pensão por morte e não está limitado ao teto constitucional. Isso aqui, não sei se não prestaram atenção ainda, mas está valendo, tá certo? Então, é algo que, às vezes, tem sido interessante em alguns casos concretos. O que fazer, então, pessoal? Eu sei que, às vezes, nessa palestrinha acaba saindo com mais dúvidas, né? Mas agora é hora de ter atitude. É planejar a aposentadoria. Então, eu vou fazer as suas projeções de datas. Quais são as datas que eu me torno elegível para poder aposentar, né? Que valores, qual modalidade, em que forma de reajuste. Calcular o valor do benefício especial, projetar o valor da parcela a ser paga pelo Funpresp no cenário otimista e pessimista, você vê vários cenários, e projetar o valor líquido da aposentadoria nesses 3 cenários, sem migração, com migração e com migração e adesão. Então, tá aí, se é favorável a migrar? Depende. Se é favorável, depende. Então, aqui eu não tenho intenção de influenciar vocês nem para ir, nem para não ir. É para mostrar pontos favoráveis em cada situação, certo? Vou dar um exemplo. Isso aqui eu vou dar um exemplo que a gente tem feito aqui, que é o nosso CIMIGRE, que é o nosso simulação. A gente primeiro faz o mapa da aposentadoria, acha a data
que você se tornaria elegível, você escolhe a data. A partir daí, você vai fazer o cadastro, né? A gente tem algumas perguntas, né? Casado, união estável, para a gente poder fazer algumas questões qualitativas, né? E a partir daí, a gente faz começa a fazer as simulações, né? Esse exemplo, por exemplo, daria uma média de 31.904, média salarial, né? Média dos demais salários, porque às vezes você trabalhou no regime geral, né? Você tem lá outros períodos para você fazer média. Aqui essa pessoa optou nos 8,5%. Na simulação, ela está simulando 8,5%, ela poderia simular outros, né? E ela fez aqui uma projeção de 4,5%, né, conservador aqui, de rentabilidade, né? E a partir daí, a gente vai fazer as projeções. Hoje, essa pessoa tem um salário de contribuição de R$ 27.303, e aí a gente vai ver se ele não migrar, se ele migrar e aderir, só para vocês terem uma ideia como seria, tá bom? Assim, como que a gente vai fazer em cada caso concreto. Então, essa pessoa tem salário de contribuição de 27.300, né? Contribui nessa alíquota aqui para a Previdência, 15%, tá certo? E tem o desconto né, previdenciário aí, mensal de 4.138, né? E do imposto de renda, 3.894. Então, se a gente verificar essa pessoa, no caso aqui, né, tendo uma integralidade, né, seria líquido 20.515, tá? Então, veja, não necessariamente você tem que ver sempre o valor líquido, tá? Migração sem adesão, ela vai receber um pedaço até o teto ela já não recolhe nos 15, ela vai recolher, né, percentual menor, vai dar 828, certo? E o desconto do imposto de renda, ela vai ter ali, então, 6.007 da parte do regime próprio. Então, do 7 vira 6, certo? Líquido. E eu tenho também o valor do benefício especial. O benefício especial dele desconta também imposto de renda, tá certo? Então, a gente tem que ver que tem o valor bruto e o valor líquido. E aí, então, só que se eu migrei e não aderi, vocês concordam comigo que eu diminuí a minha contribuição? A minha contribuição, que era aqui, ó, 4.138, virou quanto? 828. Então, algo que a gente tem que calcular também é o quê? Quanto eu deixei de contribuir. Certo? Então, essa pessoa que queria aposentar em 2039, é a realidade dessa pessoa aqui, certo? Daqui até lá, ela economiza esse valor aqui em termos de contribuição, certo? E o benefício especial dela ali daria o valor bruto, esse valor líquido 7, o que daria para ela um valor líquido de 13, certo? Então, aqui, ela vai estar recebendo o líquido 13 e deixou de pagar 945, certo? Se ela migrar e aderir, ela vai receber um pedaço do regime próprio, que a gente já viu, né? De 7 líquido vira 6. Um pedaço, ela vai ser, né? No caso, o valor do benefício especial, né? E um pedaço vai ser o que ela contribuiu, né? O salário de contribuição dela no FUNPRESP não é a diferença do que ela recebia menos o teto? Então, vai dar essa diferença de 20 mil, que era 27, ficou 20, certo? Desse 20, ela escolheu a alíquota de 8,5, né? Então, ela vai contribuir por mês 1.718, e o patrocinador vai contribuir igual, concorda? Que cada R$1, outra coisa também. Então, ela vai ter depositada a soma desse com esse, que vai dar 3 mil e pouco, né? E ali, então, ela vai, lá em 2039, ter esse saldo acumulado aqui na projeção pessimista dela de 4,5%, tá certo, gente? Aqui são projeções. Eu posso botar outros percentuais, vocês podem brincar com os percentuais. Então, nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. Ela vai ainda economizar
Porque mesmo ela migrou, ela deixou de recolher os 15 sobre tudo, ela está recolhendo, né, sobre no regime próprio até o teto, mas ela está recolhendo 8,5. Mas lembra que era 15 de tudo? Então, ela deixa ainda de contribuir um pouco, ainda tem uma economia de contribuição de R$ 454.000, certo? Então, nesse cenário aqui, olha só, ela teria um valor líquido de 19. Vamos fazer a comparação? Essa pessoa, tá certo? Ela tem, então, se ela não migrar, ela vai ter, então, provento líquido de 20.000. Se ela migrar e aderir, ela vai ter 19, mas vai economizar 455. E se ela migrar e não aderir, 13. Ok? E mais vai deixar de contribuir 945.000. Então, essa análise do que você deixa de contribuir, o que você vai receber líquido, nesses vários cenários que a gente vai olhar. Eu estou, por exemplo, com um exemplo aqui de 2 magistrados, que no caso deles, né, a média deu mais do que a integralidade. Porque tem 4/4, tipo assim, 4/4. Opa, você estava perguntando aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente tem que identificar não só o quando para projetar, quanto eu vou passar a contribuir, quanto que eu deixo de contribuir, e quanto que eu provavelmente eu vou receber nessas 3 situações, certo? Então, é isso que a gente faz em cada caso concreto. E o que tem sido, assim, curioso é que, normalmente, aqueles servidores públicos têm muito tempo de contribuição como servidor público, o BF fica muito bom. Se o BF ficar muito bom, faz cálculo. Às vezes, a média está ficando boa também. Embora que a gente tenha aquela tabu que integralidade é a melhor situação. Em alguns casos, ela fica melhor. Eu já vi vários servidores aqui que o melhor cenário fica sem migrar, melhor. Aqui vocês fariam o quê? Cada um pode pensar de um jeito. Tem uns que vão falar, não, quero ter isso aqui. Eu falo, não, eu prefiro isso aqui. A diferença dá muito pouco, ó. Olha o tanto que eu economizei. Então, é bem de cada um, Ô, certo? Thaís, daí aquele 400 ali que sobrou, em tese, eu posso investir numa outra coisa. Se eu tiver capacidade de Exatamente. fazer ele render, ele me compensa o 1.000 de diferença do 19 por 20 lá, né? Exatamente. Só que tem algumas pessoas que a média está saindo melhor até do que a última geração, porque a média eu corrijo, né? Então, veja, pessoas que estão preferindo aposentar na média do que na integralidade. É isso que a gente tem que analisar caso a caso. Para quem tem muito tempo de serviço público e o BF, que bom, às vezes vale a pena, porque a gente vai ter essa correção e você salva o benefício especial na pensão, não entra naquela... Uma coisa que a gente faz também é o familiar. Por exemplo, sexta-feira eu atendi 2 embargadores casados. Às vezes vale a pena um migrar, o outro não migrar, entendeu? A gente tem uma situação também que eu não falei aqui por conta do tempo, eu já vou encerrar, porque eu sei que acabei meu tempo. A gente tem ainda a situação que é aquela de acumulação, lembra? De pensão com pensão, pensão com aposentadoria. Então, foi aprovado também na reforma uma limitação no acúmulo de pensões, de aposentadoria e pensão. Então, se eu tenho um casal, né, os 2 aposentados, um vem a óbito, vai escolher qual é o maior valor em relação ao segundo, a uma acumulação proporcional. Só que é uma proporcionalidade ridícula. É tipo assim, até um salário mínimo 100%, até 2 salários mínimos 80%, até 3, 60%, até 4, 40%, passou de 4, 10%. Então, cai muito. E a gente poderia ir, e o benefício especial não entraria nisso aí. Então, você conseguiria salvar um pedaço. E esse benefício especial, vocês teriam a garantia que esse valor seria reajustado ano a ano, até a data que vocês fossem aposentar. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Não se fechem antes de analisar os números, certo? Analisem os números, verifique sua expectativa individual, o seu contexto familiar e aposte. Não vai ter como ter certeza em nenhuma situação, porque podem vir outras reformas. E se vierem outras reformas, vocês estão sujeitos? Estão. Migrando ou não migrando? Estão. Por quê? Porque a data de aposentadoria, tudo isso, vocês continuam sendo servidores públicos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que são cenários
são cenários que devem ser analisados e a gente não tem muito tempo, né? Então, para que vocês possam fazer com calma, porque eu já estou bem descolada nisso aí. Vocês pegam na última semana, aí vai me ligar, Thaís, migro ou não migro? O que eu faço? Aí tem que analisar. Mas se fosse você faria o quê? Porque a gente deixa tudo para a última hora, é natural. Então, vamos ver com antecedência. Você não precisa decidir hoje, mas já podem ir fazendo os cálculos para ir amadurecendo e aí tomar essa decisão de uma forma bem esclarecida, né, do que fazer. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. E são palmas virtuais, elas são assim, ó. Doutora Thaís, que generosa, né? Muito obrigado por falar mais do que estava previsto, por tirar um monte de dúvidas nossas, né? Se possível, eu queria... alguns colegas querem fazer algumas perguntinhas, ainda só para a gente fazer um último fecho. Eu me permito lhe fazer só uma colocação, se possível. Doutora Thaís, então, assim, ó, nós podemos fazer uma leitura de que a quem migrou ali 2019, 20, naquela última janela, para quem está pensando em migrar agora, são duas situações. Eu imagino, me corrija se eu estou equivocado, que eu vou ter um benefício especial um pouquinho maior, porque eu contribuí um pouco mais, mas eu vou ter um tempo de contribuição um pouco menor, né? Porque essa pessoa vai contribuir menos tempo, então, até se aposentar. Então, essa equivalência. Várias pessoas me perguntaram, Caio, quem migrou lá atrás, migrar agora, 3 anos depois, é melhor ou pior? É uma pergunta difícil de responder. O que a gente estava discutindo, olha, pela regra que estava original da MP, estava pior. Mas agora que resgatou na Câmara essas regras, há uma esperança de que seja, no mínimo, equivalente. Exato. E sobre o processo legislativo, só para concluir, há um medo de que não conclua a votação, né? E daí, se chegou dia 5 não votou, vale a regra votada na Câmara ou a original? Será que a votação na Câmara impacta ou o decreto legislativo que teria... Não, vale a original, vale a original. Ah, ruim! Tá ruim. Vale a regra ruim, né? Porque aí a MP não virou lei, vale a texto da MP. Perfeito. Só para esclarecer... Esse é o receio. Então, nosso esforço da ANAUNI, presidente, é para contribuir lá na nossa assessoria legislativa para fazer votar, né? Isso. Então, e só uma informação, né? Até a eleição, o que tem acontecido foi assim na Câmara e provavelmente vai ser assim no Senado, tem sido agendadas algumas semanas de esforço concentrado, né? E por ser uma matéria de alta relevância, acho muito pouco provável, não quero, estou fazendo aqui exercício de adivinhação, evidente, né? Mas acho muito pouco provável que deixem de votar no Senado, né? Por ser algo que, quando eles fazem esse esforço, eles conseguem votar. E não enxergo um desinteresse, né, nesse tema, muito pelo contrário. Eu também acho que vai passar, é só ficar atento com o prazo mesmo. Há um receio de todo alguns mundo preocupado em eleição, né? Então, lá dentro, não sei. Para ver, doutora Thaís, quem vai ter que defender todas essas regras somos nós, os advogados da União. Somos nós que vamos contestar. E a pergunta que alguns colegas fazem aqui no escrito, se há um risco de judicialização, a pergunta que nós deveríamos responder. Se há um risco de... Como é que está o risco de judicialização, de declarar alguma coisa inconstitucional dessa janela que abriu? Mas é uma percepção, é um feeling só, né? Olha, se não passar, vocês estão falando como a AGU, que vocês vão defender, mas eu, como advogada, vou entrar. Sim, nós queremos ouvir o outro lado. Autonomia, vamos fazer aqui todos os argumentos para poder valer a mesma regra, né? A mesma oportunidade da última janela, porque são servidores ali com a mesma situação.
Mas aí é tese, né? Para a gente brigar. Senhores, nós vamos abrir aqui para quem quiser fazer uma pergunta. Quem quiser perguntar, possível, né, Tira do levantar a mão nessa reactions aqui embaixo e raise hand. Pronto. LG, quem é LG? Olá, tudo bom, amigos? Boa Luiz noite. Gustavo, advogado da União. Eu imagino que eu esteja numa situação assim parecida com a do Caio, que já somos mais jurássicos assim na carreira, né? Mais de 20 anos e tudo. E aí eu ia pedir para vocês darem uma lida nas perguntas do chat, porque eu acho que já engloba bem, acho que as principais perguntas aí. É só uma sugestão e pedido. Olhar as perguntas do chat. Estava lendo essas perguntas agora mesmo, Luiz. Então, Uma permite... pergunta interessante que está ali no chat. Olha só, a simulação do BE do site SouGov é confiável? Porque várias pessoas entraram, era o CIGEP antigamente, em 2019, vários colegas nossos fizeram a simulação, e agora há uma simulação lá. Eu emendo essa pergunta. A simulação lá implica na regra original, né? Não na emenda da Câmara, né? Então, se fizer hoje a simulação, eu tentei fazer ontem, inclusive. Se Não fizer hoje, vai dar do 520. vai dar do 520. Isso. Tá. E Não é o vocês da consideram Câmara, é essa o simulação texto ali original. confiável? Sim, tá. Assim, existem... Da última vez teve muita confusão, algumas premissas que foram utilizadas no cálculo do BE. As principais foram corrigidas, então, dessa vez o BE está redondinho. As pessoas, muitos têm dúvidas sobre os insumos que a gente levaria, seja para inserir no SouGov, seja para levar o seu escritório para uma consultoria Não, aí o que a individual. gente vai fazer? A gente vai fazer um guia para vocês. Entra ali, clica aqui, clica aqui lá para pegar pegar tanto o benefício especial, para pegar os valores do tempo de contribuição, tudo isso a gente vai fazer a gente vai mandar para vocês tanto um link com um formulário para vocês preencherem, cada um para poder fazer os cálculos, e aí nesse link a gente já traz, vai mandar um guia dizendo onde que a gente consegue todas essas informações. Vocês hoje conseguem acessar remotamente. Nós temos respondido que no meu INSS lá é para estar todas as contribuições do nosso histórico funcional, né? No SouGov e INSS. Mas... Perdão, só rapidamente. Alguns colegas fizeram essa pergunta por escrito. Nós tivemos ações judiciais ao longo dos anos em que houve pagamentos de atrasado. Por exemplo, recebia lá 20 mil e entraram na justiça, vários colegas, e receberam um atrasado de que, na verdade, naqueles anos daquela ação, ele não teria recebido 20 mil, teria que receber 21, 22 ou 23. Sim. E quando tira lá no meu no CIGEP, as contribuições estão lá, as originais. É normal, lhe pergunto, as pessoas têm entrado com ações, se vocês patrocinam, para retificar os cálculos, aquilo que a União entendeu quando fez a conta do BE, porque o medo disso, o doutor Thaís, é que, não, porque é um contrato, eu assinei aquele BE, a União, a AGU, amiga, vai dizer na minha contestação que é um ato jurídico perfeito, eu não posso rediscutir judicialmente o valor da contribuição que foi considerado. Tem esse tipo de discussão? Ainda é tudo muito recente. Então, assim, como os casos estão, as pessoas, elas estão, poucas já estão recebendo BR, a gente ainda não tem tido isso de uma forma amadurecida no judiciário. Agora, o cenário algo que deve ser sustentado, obviamente, é que a natureza jurídica do benefício especial sendo compensatório, se existem verbas que têm essa mesma natureza, que incidiram a contribuição e elas não forem incluídas no cálculo, deve ter a correção.
Isso é algo natural. Nos parece óbvio, mas a gente conhece Sim. o nosso cliente. Exatamente. Exatamente. Gente, só uma informação que eu obtive aqui da nossa assessoria parlamentar, certo? Existe previsão, então, apenas na dependência da convocação pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas já existe uma previsão para na semana que vem haver uma semana de esforço concentrado de votação no Senado, em que estaria pautada essa MP. Então, informação importante aí, para quem está Está de com o olho. senador Cajuru, viu? Oi? Parece que está com o senador Cajuru. Isso. O que? A relatoria, você fala, né? Relatoria. Isso. Isso, mas a convocação da... Não foi ainda feita, mas deve estar caminhando para isso, né? Exatamente, semana que vem. Senhores, vamos dar mais uma chance aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, seja por escrito, botando no chat, a gente lê, ou quiser pedir a palavra. O que nós temos orientado também, doutora Thais, é que nós tivemos vários consultores do FUNPRESP, né? FUNPRESP, que procuraram a todos nós, que cada um faça suas contas seguindo o seu conselho, né? Que se consulte lá com eles, que eles vão defender, claro que vender, né? Que é ótimo migrar, mas que não comprem necessariamente tudo que quem é interessado em vender faz. É por isso que a gente quer um escritório presenciário, porque entende que tem a isenção. Isso, é bom ter mais uma opinião, né? Claro, a gente aqui vai fazer totalmente isento, não tem... Inclusive, a Maria está perguntando aqui, ela perguntou 2 vezes já. A regra da média das 80% maiores contribuições... Não, ela acabou, ela foi extinta, tá? Ela não tem mais nem no cálculo da média, e só para quem tem direito adquirido, se fosse optar, né, direito adquirido. E aqui vai valer para o BS a gente conseguir aprovar com as mesmas regras da última janela. Doutor Carpes, o senhor está com a mão levantada, tem a palavra, por favor. Marcos Rolando Carpes. João Mudo. Não, só para repetir a pergunta que está sendo bem reiterada aqui, tanto no WhatsApp como aqui, como é que a gente caminha essa consulta para o escritório, doutora? Pronto, eu vou fazer um convênio com a Anaúni, aí eu vou criar um link só para os filiados da Anaúni, e a gente vai passar tanto no WhatsApp, para vocês passarem aí, vocês divulgarem, a gente vai passar, quem tiver interesse vai entrar nesse link, vai fazer o cadastro, já vai ter lá todas as informações do que precisa em termos de documentação e tudo mais. E aí a gente tem 2 opções. Tem a opção da pessoa só fazer o cálculo e da pessoa de ter o cálculo mais um atendimento, né? Às vezes a gente no atendimento faz junto os cálculos também. Então tem essas 2 opções lá. Eu tenho que levar um kit, né, de informações. Isso. Eu tenho que me preparar para Mas esse a gente atendimento. já vai fazer um guia como é que vocês pegam essas informações. Hoje está bem mais fácil de pegar. É importante dizer, né, gente, que esse é na verdade, algo que um produto que a Anaúni vai oferecer não só para esse período, né, mas porque pode haver planejamento previdenciário após esse prazo de migração. Então, como a gente está nesse tempo um pouco escasso, né, até 30 de novembro, essa decisão sobre a migração, a gente vai priorizar os colegas que estejam na dúvida sobre migrar ou não. Petrov é o nosso paraibano. A palavra é sua. Boa noite, colegas. Boa noite, doutora Thais. Boa noite. Parabenizo mais uma vez, como fizeram os que me anteciparam a explanação. Muito esclarecedora. Uma dúvida que me restou foi a seguinte: em relação ao benefício especial do evento morte, a senhora esclareceu que ele vai ser pago de forma integral. Na aposentadoria por invalidez, ele também é pago de forma integral? Sim. Em relação ao benefício pago pela União, que tem como teto o INSS, aí, no caso de aposentadoria por invalidez... Aí a proporção até o teto. É proporcional da mesma forma, não é isso? Perfeito, perfeito. Uma outra dúvida que eu anotei aqui foi a seguinte:
todos os servidores, os que migrarem, inclusive, continuarão no regime próprio de previdência naquele limite, não é isso? Perfeito. Uhum. A parcela paga mensalmente, a contribuição previdenciária paga mensalmente por esses servidores que migrarem. O futuro não tende a que haja um superávit na previdência do servidor público, em razão de que as aposentadorias e pensões elas vão ser limitadas e esse volume de servidores ele tende a aumentar, inclusive com as contribuições que eles vão continuar a fazer durante toda a vida. Vai ter um déficit e a partir de 2048 começa a ter superávit. Essa é a projeção, né? E lógico que vão ter alterações aí a depender do quantitativo que migrar, não migrar, etc. Era só essas as dúvidas. Obrigado, doutora. À disposição. Doutora Thais, pelo que eu entendi, a gente, por enquanto, não tem muito respaldo do governo, digamos assim, da União, para obter as nossas contribuições pagas ao longo dos anos aí para trás, nem para fins de cálculo do BE, né, com base nesse substitutivo da Câmara, né? É isso que eu entendi? Era o caso quando de vocês esperar forem pouco. fazer lá a simulação, eles vão fazer com base na MP, que é o 520, que é o pior cenário. Que eu testei, que fica o pior cenário possível. Isso. Vai ser daquilo, pior que isso não fica. Mas não é tão bom. Aí a gente pode, aí aqui a gente consegue fazer os dois, tá certo? Perfeito. É uma pergunta do Pedro, né? Esse convênio será realizado logo? Qual a previsão? Sim, Pedro, a gente já está, né, em vias de firmar esse convênio, vai ser oferecido tão logo seja firmado, né? Acho que semana ainda, não é isso, cara? Diz o presidente que na reunião que ele marcou para amanhã, às 8 da manhã. A gente vai ter uma reunião amanhã às 8 da manhã para bater o martelo, né? A tendência é essa mesmo, né? É para a gente oferecer esse serviço o quanto antes, certo? Até porque a gente tem uma equipe aqui, são vários advogados já especializados nisso, eles podem ficar bem tranquilos e tem sido bem bacana, a gente tem tido um retorno bem legal. Doutora Thais, né, os nossos advogados, vários estão mandando mensagem aqui no WhatsApp, dizendo assim, que honra conhecê-la, que útil a sua visão é para nós como né, do outro lado do balcão, como clientes, né, essa oportunidade. A nossa jornada de parceria começa aqui, mas como creio eu que não vai ser essa única janela, que daqui a pouco nós vamos ter outras oportunidades, talvez é apenas o começo de uma relação. Presidente. E também o planejamento previdenciário, independente de imigração, ele acaba agora sendo uma realidade. Então, as pessoas têm, às vezes, tempo rural, tempo que lá do INSS que não está constando, tudo isso, cada pessoa tem uma situação, né? Às vezes, um tempo de advocacia lá atrás. Então, essa consultoria ela é permanente. Perfeito. Assim, ó, já ultrapassamos mais um monte do prazo que a gente tinha se proposto, então só resta aqui a agradecer, presidente, que é nossas palavras de despedida. Sim. Reiterar o agradecimento à doutora Thais por ter se disponibilizado a fazer essa explanação, muito esclarecedora. Ela pontuou, claro que de forma mais geral, tanto as novas regras, para quem ainda não tinha se debruçado sobre elas, também sobre alguns cenários possíveis. Então, isso nos estimulou a refletir. Se havia alguém, acho que todo mundo está participando aqui, é porque já tinha despertado para essa necessidade, né, de refletir melhor sobre migrar, não migrar, planejamento previdenciário, mas certamente, como ela mesma falou, que pode ter trazido mais algumas dúvidas, né? Mas isso é importante, porque vai nos fazer nos movimentar, né? Movimentar para ir atrás desse planejamento. Então, esclarecedora e, ao mesmo tempo,
um estímulo para que todos nós aqui nos manifestemos, né, no sentido de planejamento do nosso futuro, né, para quando nós passarmos para a inatividade. Muito obrigado, doutora Thais, muito obrigado a todos que participaram aqui, seja assistindo, ainda formulando perguntas, ao Caio por ter organizado esse bate-papo aqui, e